matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high, no mountain high enough, ain't no valley low, no valley low enough, ain't no river wide, no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá, bem-vindos ao Sintonizando Saúde. É sempre muito bom estar aqui com vocês. E hoje é dia do nosso quadro Criadores de Realidade com o Dr. Paulo de Sá. Nós vamos hoje, quer dizer, ele vai hoje aprofundar um pouco mais o tema que ele já vem falando sobre a criação da realidade, né? Como é que é isso? Como é que funciona? Será que é realmente isso? Será que isso é um delírio? Como é que funciona? Então, o melhor modo de vocês terem respostas para vocês mesmos a respeito disso é vocês entenderem melhor como isso funciona. A compreensão, ela é um dos grandes caminhos para se conseguir superar a nossa ignorância que nos faz, né, que é a origem do sofrimento, como diz o budismo. Então, bem-vindo, doutor Paulo. Boa tarde a todos, boa tarde, Madalena. Olá. Você está vestida hoje das cores ideais para o assunto de hoje. Sério? Que bom! E as vibrações são muito apropriadas dessas cores para o tema que nós vamos falar hoje. Uhum. Né? O tema Criadores de Realidade é o tema do meu livro, né? A gente da outra vez já falamos sobre isso. E agora, da outra vez eu expliquei bem mecanicamente como é que era o processo, com essa realidade que surge, como ela surge, assim, bem resumidamente, para quem não viu o outro, só para poder acompanhar o encontro de hoje, né? É que, na verdade, tudo que acontece aqui, ele acontece a partir de uma relação comigo. Existe a partir do meu contato, existe para mim, né? Não existe por si só e eu estou aqui apenas como um aventureiro nessa história. A minha presença influencia em tudo que surge da maneira que surge. E a minha interpretação é só minha. É uma interpretação que ela é construída pela minha cultura, pela rede social a qual eu pertenço, pelo país onde eu nasci, pela família onde eu nasci. Tudo isso estruturou uma maneira e um filtro para olhar o mundo. E isso vai fazer com que eu olhe o mundo da minha maneira. E a gente sempre diz, isso não corresponde à realidade, porque a realidade é essa. Não. A sua visão de realidade é aquela. A visão do outro pode ser outra, porque o filtro dele certamente é outro. Então, cada um vai olhar um evento a partir do seu filtro. Então, como é possível eu alterar a realidade que surge, quer dizer, aquele evento que surge a partir da minha relação com aquele evento? Quer dizer, quando eu estou aqui com a Madalena, nesse momento que nós estamos interagindo, existe uma relação. Essa relação é que provoca todo esse fenômeno visual que a gente tem, auditivo e tudo. Então eu vejo a Madalena, vejo aqui o cenário, ouço minha voz, ouço a voz da Madalena, ouço tudo isso, é um fenômeno que acontece a partir da minha relação. Sem a minha relação, isso não seria possível dentro da minha presença. Seria possível talvez com outra presença. Se ela estivesse aqui com mosquito, seria uma outra relação, né? Eu estou magro ainda, mas eu não chego ao mosquito ainda. Mas de qualquer maneira, é muito importante a gente entender que o mundo que surge para nós, ele surge porque nós estamos nos relacionando com ele. Se nós não existíssemos nesse mundo, não existiria essa concepção de mundo a partir de nós. Ele existiria, por exemplo, se eu não existir aqui agora, o mundo vai existir a partir da concepção da Madalena, que está interagindo com ela, com o mundo, do Luciano, que está interagindo com o mundo, mas não com a minha presença. Com a minha presença existe uma outra possibilidade de mundo que surge, com o meu olhar, com a minha interação, que tem essa singularidade que a gente diz, né? Mas é possível alterar isso? É possível mudar isso? Ou isso está dado? Quer dizer, eu chego no mundo, eu apenas interajo com as coisas do jeito que elas estão, elas vão acontecer independente de mim, independente das minhas histórias, independente de como eu olho o mundo, as coisas vão acontecer.
Eu não tenho nenhuma participação como coautoria nesse surgimento de mundo. É bom frisar que essa é a mentalidade vigente. Pois é, eu estou apenas acabou de aqui falar. sem querer, aquela coisa, eu não pedi para nascer, mas nasci, né? Então, não é bem assim, né? Não é que você não tenha uma certa ingenuidade no processo que você vem, mas você tem uma coparticipação. Você participa porque você traz toda uma história, né? Você não surge do nada, você não é apenas um evento biológico do encontro de um óvulo com um espermatozoide. Você é um evento que surge na natureza antes da própria natureza existir. Complicado isso, né? Às vezes abstrato para a gente entender. Mas imagina o seguinte, imagina que desse encontro do óvulo com o espermatozoide, ali tem uma rede de informações originais da mãe e do pai. Essa célula que se forma, ela se forma fisicamente, mas ela só se forma fisicamente porque ela é oriunda do encontro de um campo de energia vindo do pai e vindo da mãe, que por consequência vieram dos avós e assim por diante, da ancestralidade. Então, o que você herda naquele momento da célula, primeira célula sua, né? O que você herda é a originalidade da energia do pai e da energia da mãe, a originalidade da ancestralidade. Depois, à medida que você vai crescendo, né, as células vão se multiplicando, você vai crescendo, outras influências vão acontecendo sobre essa originalidade. Essa célula original, primordial, que a gente diria, né? Que a gente depois vai buscar na ciência, muito tempo depois, na famosa célula-tronco, né? A gente vai buscar essa originalidade lá, aquela célula que a gente chama de indiferenciada e que depois, dependendo de onde eu colocar ela no corpo de uma pessoa, ela se diferencia naquele tecido e recupera aquele tecido, que é a essência do tratamento por célula-tronco, né? Mas vamos lá voltar ao original. Quando, por exemplo, eu fui crescendo, nasci e aí fui influenciado, né, pelas forças da sociedade, educacionais, culturais, da estrutura de onde eu nasci, foi surgindo um Paulo, uma identidade, que foi que foi construída a partir daquela célula que representa a energia original do meu pai e da minha mãe. Então, daquele encontro surgiu uma terceira pessoa. Essa terceira pessoa começa a ser moldada na forma de Paulo, que foi o nome que me deram. Esperavam de mim tinha uma expectativa sobre mim e etc. Então, tudo isso foi sendo lapidado, né? Aí as pessoas chegavam assim, nossa, olha como ele faz igualzinho ao pai, igualzinho à mãe. Mas, veja bem, esse igualzinho não é mais a representação da célula original. Esse igualzinho eu vou estar imitando, não a originalidade do meu pai e da minha mãe, mas as personalidades do meu pai e da minha mãe, aquilo que eu vejo. Então eu estou vendo aquelas personalidades, aquilo, dependendo de como eu imito, eu sou bem recebido por essa imitação, né? Eu vejo que minha mãe gosta, vejo que meu pai gosta e reforço aquela imitação, e assim eu vou construindo uma personalidade de Paulo, que vai fazer aquilo que a professora gosta, que o colega gosta, que os primos, que a sociedade. Mas não é o Paulo original. Se você pegasse, se conseguisse voltar o tempo para trás, para aquela célula original, e a gente tivesse um equipamento, um dia a gente vai chegar lá, né, que analisasse a energia, o campo de energia daquela célula, você olhava e falava, nossa senhora, como mudou, como é diferente, né, desse Paulo que surgiu. E aí surge a pergunta do tema, né, principal, né? Já que a gente vem forjado uma originalidade que vai sendo encapada por uma personalidade, como então surge a realidade na minha frente? Ela surge a partir do encontro da minha originalidade
ou da minha personalidade, ou dos dois. Da interação desses dois componentes com o mundo, surge o mundo na minha frente. Eu diria que são os dois, né? E hoje, no mundo de hoje, com uma fortíssima influência da personalidade. A personalidade hoje, no mundo, nunca foi tão valorizada na história da humanidade. A personalidade individual. As pessoas hoje, elas vivem em função 100% de atender às expectativas daquele personagem. Então, se a Madalena construiu uma ideia sobre o Paulo, e eu vejo que a ideia que ela construiu sobre o Paulo agrada, eu não vou ter coragem de afetar essa ideia que ela tem. Eu vou tentar sempre corresponder à ideia que ela tem de Paulo. Agora, eu encontro com milhares de pessoas ao longo do dia. Imagina, eu sou coordenador de uma faculdade. Coordeno um monte de gente, professores, sei lá quantos professores, já perdi a conta, aluno, mais de 1.000 alunos. Então, eu vou gastar uma energia colossal para conseguir fazer tudo que a Madalena quer que eu faça, que meu pai, que minha mãe, que meus irmãos, que os meus alunos, que os professores, que minha mulher, que meus filhos. Eu vou enlouquecer, não é possível. Eu não tenho energia para sustentar o tempo todo isso. O que vai acontecer? Mesmo aparentemente tendo uma vida bacana, um sucesso profissional, né, uma família maravilhosa, etc., tem um momento que você fala assim, minha Nossa Senhora, eu tenho tudo isso, mas eu estou sozinho. Tem alguma coisa que está fora do lugar. Porque eu passo o meu dia regando esses aspectos da personalidade que vão atender às necessidades dos outros. E acaba esquecendo as tuas. E eu esqueço das minhas. E aí, olha só que coisa interessante. Quando eu olho a realidade, eu vou comparar se essa realidade atende às expectativas desses diferentes aspectos de personalidade que eu apresento. Então, se a realidade, e é óbvio que ela não vai atender a todas as expectativas de todos os aspectos das minhas personalidades que eu sustento por aí, sobrevém o quê? A frustração. Então eu olho, fico insatisfeito, não aceito aquela realidade como ela se apresenta, porque ela não atende aos meus desejos, os meus apegos, as minhas expectativas relacionadas às personalidades, aos aspectos da personalidade que eu sustento para os diferentes meios onde eu estou. E principalmente o seu propósito, muitas vezes. Meu propósito, a maioria das vezes, ele está escondido. Eu não consigo achar. Porque até eu digo assim, no meu propósito na vida é isso, assim, assim, assado. Se você for na raiz desse propósito, boa parte das vezes ele foi construído a partir da influência do pai, da mãe, da sociedade em volta. Não é original. Ele não está correspondendo ao seu talento original. Ele está correspondendo a um talento que seus pais quiseram que você desenvolvesse. E é muito difícil para a gente falar o que é meu original e o que é dos meus pais, o que é da sociedade, o que foi herdado. Isso não é nada fácil. Isso é um desafio danado para a gente conseguir destrinchar. Mas, de qualquer maneira, o que é importante aqui? É que você aspira, você ouviu falar que no programa da Madalena tem um cara que fala sobre criar realidade, uma nova realidade. Aí você fala assim, eu vou ouvir hoje esse programa porque esse cara vai dar a dica-chave. Meu fim de semana vai ser outro, a partir desse programa. E aí, eu vou dizer para você o seguinte, eu lamento frustrar você um pouco, né? Por quê? Porque a realidade, ela não muda a partir de um conjunto de ferramentas especiais, mágicas, que eu crio e faço desaparecer aquilo que me desagrada. Eu preciso entender que eu estou construindo boa parte da realidade que se apresenta para mim. Que a minha relação com ela é a geradora do sofrimento. Não é a realidade em si que gera o meu sofrimento, é a minha relação com ela. Então eu tendo a julgar essa realidade, a não aceitar, a não acolher e pronto, meu sofrimento está instituído. Só com essa ação
Eu não preciso estar vendo uma barbaridade na minha frente para entrar em sofrimento. Qualquer coisa que fuja ao meu padrão específico de ideal de vida, eu vou julgar, eu vou criticar e vou lamentar a existência. Então, a partir desse momento, eu entro num bloco de sofrimento. E aí você vai me perguntar, como é que eu faço para mudar isso? Eu vou votar em quem, né? Para mudar isso, né? Ou eu vou matar quem para mudar isso, né? Tem gente que é mais radical, né? Só se matar fulano. Falei que até parece, né? Já mataram um monte, não adiantou nada, né? Mata um, vem o outro. Mata outro, vem o outro. Que nem formiga. Você mata uma formiga, aparece um monte para carregar aquela formiga. Então, na verdade, essa solução não é solução, né? Isso daí é uma solução esdrúxula. Ainda faz de você um assassino. Olha que coisa. Piorou mais ainda a tua realidade, né? Então, o que eu preciso fazer para modificar a minha realidade? Eu preciso me desconstruir. Eu preciso, primeiro, desconstruir a visão que eu tenho do mundo que se apresenta. Eu preciso desconstruir as ideias, as verdades e as crenças que eu tenho que explicam esse mundo. Cada um explica de um jeito, ninguém sabe mesmo como é que foi. A Madalena, logo que eu cheguei aqui, a Madalena estava falando, não, porque eu estava lendo o livro do Amit Goswami, que ele estava falando do surgimento, do Big Bang, que antes do colapso pregresso, colapso... Isso, o do Big Bang foi uma novidade para mim. Pois é, aí, mas veja bem que coisa interessante, né? Alguém estava lá para ver? Alguém estava antes de lá para ver? Ninguém estava lá para ver. Então, as pessoas têm percepções, né? Umas têm concepções teóricas, porque estuda, o físico vai lá estudar, né? Você pega aquele que morreu, Stephen Hawking, vai falar, não, foi o Big Bang, etc. Ele afirma com certeza, ele diz, matematicamente eu provo isso, né? Equações numéricas, ele vai chegar nesse lugar. Agora, tem outros que por inspiração vão chegar a essa conclusão. Ele não precisou de fórmula matemática nenhuma e ele chegou a essa conclusão. Nem Buda. Ele falava nos Vitatrons. Pois é. Que é a nossa menor partícula, que pois está descobrindo agora. Pois é. O cara estava lá. Ele não tinha nenhuma teoria da física para embasar ele. Era 2.500 anos atrás. Como é que o sujeito pensou nisso? Exatamente. Então, na verdade, você é capaz de acessar essa percepção sem ter uma teoria, uma ciência explicativa por trás. Mas, quando você não tem uma ciência explicativa, dá margem a um monte de teorias também meio esdrúxulas, meio sem fundamentação, ou até às vezes não muito sustentada, porque aquela inspiração foi meio assim, meio chaquetressa, como é que é? Aquela inspiração, você não sabe mesmo se foi uma inspiração ou uma invenção da pessoa. E hoje a gente pode saber que muitos mestres ou os Vedas é aquilo mesmo, porque a gente já está comprovando. Sim, mas só hoje, né? Isso mesmo. Se alguém tiver uma inspiração hoje, fica difícil, porque acontece o que você acabou de falar. Né? Como é que a gente sabe se é inspiração mesmo? Um troço às vezes absurdo. Como é que a gente sabe se é isso mesmo? Se está validado, se não está validado, né? E tal. Quer dizer, nós podemos saber deles porque estamos comprovando Exatamente. Com a mecânica quântica. Né? De uma certa maneira, o que é interessante é que não tem nada na realidade que surja, que precisa ser mudado. Isso é a parte mais difícil. A realidade, ela não tem que ser mudada. O que tem que ser mudado é você. A sua relação com a realidade, ela tem que modificar. A modificação da realidade não se dá porque você quer. Né? Você é uma pessoa muito importante, singular no mundo, mas você não é tão poderoso assim, não. Não é porque você quer e você sentou e meditou todos os dias, dizendo que agora o mundo vai ficar em paz, que o mundo vai ficar em paz. Calminha aí com o negócio, porque você está achando que você é mais do que você é, na verdade. Agora, se você conseguir fazer isso para você ficar em paz... Isso já é um grande passo. Aí você já começou a construir a paz no mundo. Porque você não vai ter nenhum controle sobre o mundo, sobre a realidade e o que ela surge, e como ela surge. Né? É uma grande ilusão a gente achar que vai ter controle sobre tudo. Por mais que você crie delimitações, que você crie o cerceamento das coisas, a gente prende as pessoas em presídio há milhares de anos. E a gente continua a fazer barbaridades. Então a gente prende e continua fazendo barbaridade. Prende e continua fazendo barbaridade.
Aí você vai dizer assim, mas se deixasse todo mundo solto não ia ser pior ainda? Eu acho que essa é uma visão simplista da realidade, né? A realidade ela é complexa, ela é sistêmica e complexa. A gente fez opções como sociedade para seguir num caminho onde optou em crescer indefinidamente como seres humanos, se multiplicando indefinidamente como seres humanos, ocupando o espaço da natureza, desequilibrando ela. A gente espera o que disso? Um desequilíbrio é óbvio. Até Malthus, quando juntou os ratos e juntou um monte de rato, ele botava assim, olha, quando chegar num determinado nível de multiplicação, de reprodução de rato, eles começam a destruir a si mesmos, né? Aí tem gente que critica essa teoria malthusiana, né? Que o problema é o crescimento populacional, justificando esterilização de mulheres e de homens e coisas afins, né? Mas não é exatamente, Malthus não estava de todo errado, porque em todos os coletivos de espécies, toda vez que a espécie ultrapassa a capacidade de sobrevivência do ecossistema, ela sucumbe. E nós chegamos nesse ponto, né? Então, a mudança da realidade não se dá da minha própria vida. Seria absolutamente ingênuo eu dizer assim, não, eu agora vou fazer pensamento positivo dos... Eu não me lembro quantos números são da Sena. Mega Sena é quantos números? 6. 6 números. Então eu vou aqui pensar 6 números e vou fixar 6 números. E daqui a um mês eu devo ganhar. Não é assim? Não é assim que diz? Você tem um pensamento positivo, pronto, tua vida muda, acontece tudo, vai aparecer um carro na tua porta e aquelas coisas malucas. Então isso é uma visão ingênua e materialista do mundo. Eu quero ter um pensamento positivo para adquirir o mundo. Para mim. Só que além de mim, tem quase 8 bilhões de pessoas. Se todo mundo fizer isso, não tem mundo. Então, sabiamente, a natureza ri da nossa ingenuidade, da personalidade ficar aspirando. E prepotência também. Essa arrogância e prepotência, né? É como assim, você vê uma criança brincando e ela bota um cobertor em volta, bota uma coroinha de papel, puxa a espada, eu sou o rei, a gente ri, não é? A gente ri, poxa, que bacana. Naquele momento, ela é o rei. Para ela ela fala que nem o rei, dá um nome para ela própria, ela encarna aquele personagem, né? E a gente ri com aquilo, a gente se diverte com aquilo, né? Então a natureza olha para a gente como a gente olha para uma criança. Ela olha para a gente, ri assim, meu Deus do céu, a ingenuidade desse sujeito. Ele acha que vai dominar o mundo, né? O Hitler não tentou dominar o mundo, ele tentou invadir os países todos, todo mundo tem que ser ariano, tem que todo mundo ser branco, e tarará, tá. E deu no que deu, né? Então, assim, na verdade, por conta dessas personalidades, por conta dessas necessidades da gente agradar a tudo e a todos, a gente se desvia da nossa originalidade. E esse desvio, ele é representado pelo atual desvio social que a gente se depara. A gente está dramaticamente num desvio social, não é só o Brasil, isso é o mundo inteiro. Isso caminhando para um colapso civilizatório. Então, esse desvio social representa nada mais, nada menos do que o nosso desvio da nossa própria originalidade. A gente patrocina o tempo todo esse personagem, assim como a sociedade patrocina um ideal de sociedade completamente equivocado. Que ela só vai ser feliz se tiver um monte de coisa, carro e casas e não sei o que, bota, bolsa, sei lá mais o que. Então essa sociedade, ela também vive tentando sustentar esse personagem. A sociedade é um personagem, essa sociedade consumista, produtiva, a sociedade toda. Não tem um lugar do mundo. Talvez lá no Butão, né, tenha outra percepção, mas são micro-sociedades que dentro de uma escala grande ela não tem essa representatividade. A hegemônica é a sociedade produtiva, né? Que vive a partir de um crescimento econômico, dessa maluquice que as pessoas ficam colocando o tempo todo e que vai consumindo o espaço de vida que nós temos, né? Então, essa sociedade trabalha para manter a si própria. Como nós trabalhamos para manter os nossos aspectos de personalidade, a sociedade também. Ela trabalha para sustentar a si própria. A sociedade é formada pelos indivíduos, mas ela virou um organismo. Um organismo que
se autossustenta, mesmo que se destrua. Sabe aquela pessoa que ela está morrendo com enfisema, com câncer de pulmão, mas continua a fumar? A nossa sociedade está do mesmo jeito. Ela está nesse mesmo nível. E como a pessoa que está com câncer, já bem tomado lá de pulmão e tal, ela fala assim, são meus últimos dias, eu vou fumar mesmo, não quero nem saber. Parece que a sociedade está fazendo isso. Porque as pessoas, os cientistas estão alertando do que está acontecendo, mas a gente continua a empurrar isso. A gente vê declarações de lideranças políticas de diferentes países, né? Inclusive do nosso, falar atrocidades, né? Na ONU, e as pessoas olham para aquilo e falam, meu Deus do céu, mas isso está alertado que não pode ser assim. Mas como são lideranças políticas, têm uma grande influência, elas continuam a estimular o estrago que está sendo feito, né? Então, isso é muito grave. Isso é muito grave. O que eu acho que você falou agora há pouco, por exemplo, de repente lá no Butão você tem uma minoria e tal. Eu acho que a grande diferença, que talvez seja essa diferença para algumas sociedades, para a nossa atual e para a maioria da sociedade atual, é que não há vontade de mudar. As pessoas estão nesse caminho e consideram como se fosse o caminho certo. Não é o caminho errado. Então, nessas sociedades, de repente, em que você começa a ver alguma diferença, é claro que não vou dizer, lá tem um mosteiro que está todo mundo iluminado. Não está, não está. Mas você tem a maioria das pessoas procurando melhorar, procurando mudar, né? Isso é que faz a diferença. Então, ele falou agora há pouco, que daí se vê a importância de, em vez de a gente querer ficar mentalizando só a paz para o mundo, né? Mentalizar e botar em prática, porque a gente pode pôr em prática com a gente mesmo. Isso aí. Essa é a grande diferença. Eu posso mentalizar a paz do mundo, mas eu posso colocar em prática a paz em mim mesma. Só isso é que eu tenho condição de ter domínio, mais nada. Na paz do mundo eu não tenho condição, mas em mim mesma, cada um de nós tem essa possibilidade de concretizar a paz em si mesmo. Mas para isso é necessário buscar. E eu sempre falo aqui, e ele falou, eu achei legal que ele falou agora há pouco, isso não é fácil, é difícil. Ele falou em outras situações também hoje, né? Porque isso é uma coisa difícil. Não é eu dizer, eu quero a paz em mim, e conseguiu, estalou o dedo, a paz chegou, pronto, se iluminou. Não é assim, é muito difícil. Muitas vezes a gente fala coisas, eu sempre gosto de insistir quando eu falo alguma coisa aqui de transformação, eu gosto de insistir que eu falei com facilidade, foi fácil, as palavras saíram, ele está falando, né, é legal, é muito bonito, eu acho que eu vou botar isso em prática, tem lógica, mas não é assim, você vai colocar em prática e pronto, conseguiu. Mas tem que ter força de vontade, tem que ter um trabalho muito grande, tem que ter uma dedicação muito grande. Então eu acho que o grande diferencial que está faltando à humanidade é essa vontade de se transformar. Em vez de ficar falando do que está errado, usar esse tempo, essa energia toda para se transformar a si mesmo. Eu acho que esse é um progresso e tanto. Não tenha dúvida. Eu vejo assim, não tem como você atingir a paz se o mundo não está em paz. Você, por exemplo, você vai lá para o mosteiro, você fica lá, você, seus amigos, meditando e tendo uma vida mais dedicada ao próximo, dedicada ao outro, dedicada à natureza, dedicada a si mesmo. E aí, de repente, ali você alcança um estado de iluminação, mas você não vai ter paz. É interessante isso, né? Buda iluminou e ele não teve paz. Porque ele colocou assim, você vê o Buda Sakyamuni, né? Ele tem a estátua dele, a mãozinha dele está tocando o chão. Uma mão está tocando o chão. Aquela mão é porque o último teste do Buda foi que ele iluminou, e aí vamos dizer assim, não sei qual é o Maharaja, né? Que digamos assim, o capeta do budismo, Maharaja chegou no ouvido do Buda e falou assim: você já está iluminado, o que você está fazendo aí? Deixa essas pessoas ignorantes para lá, você já iluminou, por que né? Sai daí, vai seguir sua vida de iluminado, vai seguir por um outro plano de vida. E Buda falou assim: enquanto todos não se iluminarem, eu não posso ir. Mas por que ele falou aqui?
aquilo. Atribui-se aquilo ao mais elevado nível de compaixão, né? Pelos seres. De fato foi. Mas ele sabia, na verdade, que não tinha como ele ser plenamente iluminado sem ter que o mundo tivesse, a dimensão tivesse toda iluminada. Por quê? Porque ele pertence. Ele veio como humano e ele pertence à rede de energia do universo. Ele fala assim, não existe eu iluminar e o resto do universo ficar parado. O universo vai todo mundo junto. Então, essa mãozinha dele é tocando tipo assim, eu não posso me descolar disso porque é impossível eu me descolar disso. E na verdade, quanto mais evoluído você está, mais responsabilidade você tem por quem não está. Ainda tem esse fator. Então, se você, quando vai fazer esse inventário sobre você mesmo, né, dos aspectos que te tiram a paz, da energia que é consumida para você sustentar coisas que não são você original, né, quando você faz esse inventário e você levanta isso, você observa isso em você e observa que ao ver em você isso e adquirir um novo estado de espírito, você vai reverberar para tudo à sua volta esse estado de espírito. Mas para isso você precisa tomar consciência de que isso é verdade. Eu só estou aqui porque eu estou intimamente conectado com toda a trama energética que sustenta todo esse universo. Não tem como eu estar aqui se não for assim. A vida, ela é colaborativa, ela depende das relações. A vida toda a expressão do universo depende. Os planetas só existem porque está um relacionado ao outro, que se tivesse cada um girando do seu jeito, não tinha sistema solar, era uma bagunça só, ia voar cada um para cada lado. Cada lado. Então, para você chegar nesse lugar, é preciso você entrar num estado de espírito diferenciado para você conseguir perceber isso melhor. Isso não é um pensamento racional. Aí você vai precisar acessar as vibrações das cores da Madalena. A cor, a violeta, lilás e tal, essas cores, elas têm altíssima vibração, são muito sutis e são as cores que vão permitir você entender e integrar o que é conexão, que a gente faz conexão com o céu. Que céu é esse? Né? Não é um céu azul, é uma metáfora de céu, é uma metáfora energética. Que terra é essa? Que eu estou conectado com que terra? Né? Conectado com céu e terra. E o que é isso, céu e terra? Né? Que história é essa? Eu tento compreender com a mente e espero uma explicação lógica, racional. Não precisa dela. É ótimo quando ela vem, que a gente se veste daquilo e fala, puxa vida, legitima o que a gente já percebia. É como a Madalena falou, Buda lá atrás identificou isso. E ele não tinha ciência, nem nenhuma leitura, nem nada que orientou ele para aquilo. Então é possível você tomar ciência dessa dimensão mais sutil e, vamos dizer assim, mágica da vida, sem precisar ler sobre essa mágica. E o mais interessante é quando você faz isso e depois chega para você uma leitura mostrando, olha, o que você encontrou, muita gente também já encontrou. Isso é uma forma, digamos assim, numa linguagem médica, né? Epidemiologicamente falando, é uma forma epidemiológica de você demonstrar. Por exemplo, a homeopatia. A homeopatia, a gente não consegue provar que tipo de energia tem naquele comprimidinho homeopático, lá, aquela comprimidinho de farinha. Aí você diz, tem uma impregnação de energia ali. Eu falei, tá, então me descreve a natureza dessa energia. Não, eu não sei, eu sei que tem. Eu falei, não, mas você sabe que tem um troço, você não tá vendo, não tem nenhum equipamento que mostre. Eu falei, não, eu sei que tem alguma coisa, eu não sei o que é, mas tem alguma coisa que não é substância, que vai ser tomada e pelo efeito, eu vou ver que aquilo não é o que o pessoal chama de psicológico, é placebo. Porque quando eu faço o estudo comparado, eu dou homeopatia para esse grupo, não dou homeopatia para esse grupo, e estatisticamente esse grupo tem um resultado diferente daquele outro. Então não posso dizer que isso é um acaso, é por sorte ou é psicológico, isso não explica porcaria nenhuma. Mas também não explica o fenômeno, explica o efeito. Como é que o efeito surge, né? Então,
é epidemiológico o processo, ou seja, os efeitos vão demonstrar que aquilo faz sentido. Então, eu posso falar de um jeito, com uma metáfora tal, o Eckhart Tolle pode falar de outra maneira, uma outra pessoa pode falar de uma outra maneira, o Deepak Chopra pode falar de uma outra maneira, mas você vai olhar, quando você olha o fio condutor de todo mundo, é o mesmo fio condutor. Aí você fala, peraí, está todo mundo falando a mesma coisa. E ninguém se conhece. E está falando a mesma coisa, é porque eles acessaram um lugar que tem essa outra coisa, que eu chamo de grande campo de sabedoria, que reúne todas essas coisas. E se você vestir a roupa da Madalena, você vai chegar nesse estado de espírito e você vai começar a também ter seu acesso. Vai ajudar a vibração. Ajudar, porque você muda a sua vibração, vai mudando a vibração do que está em torno, etc. Aí as pessoas, para quem eu dou curso de meditação, elas me perguntam. Aliás, quem está aqui para o Petrópolis, agora dia 7 de outubro eu começo um novo curso de meditação básica, para quem não sabe nada de meditação. Lá na fase, quem quiser. Só uma observação, no final do programa a gente vai dar o telefone, quem tiver interessado liga. Tá bom. E aí, quando eu dou isso, oriento meus cursos, as pessoas falam assim, mas Paulo, olha só, como é que eu vou saber se essa meditação que eu estou fazendo, essa inspiração que eu estou tendo, não é invenção minha? Como é que eu diferencio a intuição que brota e aquilo que vem inventado, que eu fabrico, né? Então, quando eu faço uma sessão de meditação com o pessoal do curso, aí eu peço para as pessoas compartilharem suas experiências, né? E aí as pessoas vão compartilhando a experiência e tal, e umas compartilham a experiência contando quase que um longa-metragem, né? Numa experiência que é de 15, 20 minutos. Aí eu falo assim, olha, quando você começa a contar um longa-metragem, é o que eu chamo de cineasta espiritual. Aquela pessoa que gosta da viagem espiritual, e aí ela também produz, né, seus filmes. Ela não faz por mal, é porque ela não sabe diferenciar o campo de fantasia, de criação, da mente comum dela, da mente intuitiva. Ela precisa treinar mais o processo intuitivo para ela então saber diferenciar e não ficar valorizando aquilo que brota, que vem do ego, que vem da personalidade manipuladora, que quer se achar mais extraordinário do que é e etc, né? Quer sempre dizer que quando medita alcança o nirvana. Não é, às vezes a gente vai lá para baixo da terra quando a gente medita. Quantas vezes você alcança, né? E depois fica durante muito tempo que alcançar e não alcança mais, aquilo foge. Pois é. Né? Quer dizer, não é nem assim quando a gente quer. Não São é mesmo. São coisas que vem, é uma graça. Você vai encontrar no poste lá o papelzinho, Nirvana, procura-se. Né? Recompensa para quem encontrar o Nirvana. Né? Ele encontrou comigo, saiu por aí para passear, nunca mais voltou. Então, a gente, na perspectiva de... Por ter vivido uma experiência interessante, eu quero repetir aquela experiência. Eu memorizei ela. E aí depois, na próxima meditação, lá vai a pessoa prontinha lá e faz um monte de parangolé, achando que os parangolé que foram a causa daquilo ali, fica ali e fala assim, Paulo, estou frustradíssima hoje. Eu falei, por quê? Eu estava crente que eu ia para não sei aonde, que nem a vez passada, mas eu não fui. Eu fiquei até puxando para ver se vinha. Aquela imagem, aquela situação. Isso é o quê? É querer controlar. A gente quer controlar tudo, né? A gente acha que tem um controle, a gente quer controlar todos os aspectos. Então, quando você quer criar uma realidade, você começa assim, a minha realidade vai ser assim. Aí desenha, e escreve, e faz um monte de coisa. Você não faz a menor ideia da trama que precisa ser sustentada para que a tua realidade surja. E como ela afeta a tudo em volta para acontecer aquilo que você está idealizando. Então, por exemplo, quando você chega e fala assim, eu quero construir um prédio num lugar que eu acho magnífico, tem uma vista maravilhosa. Aí você vai lá, sobe no topo da montanha, você tem muito dinheiro, passa a máquina, faz um projeto, altera toda a paisagem ali, cortou o topo da montanha, tirou
vegetação, botou um prédio lá em cima e fez propaganda para o mundo inteiro que teu prédio tem 250 andares. Uma coisa maravilhosa, só um homem muito inteligente faria um treco desse. Aí vem turista, vem todo mundo, vai lá em cima do 100º, 50º andar para ficar olhando a vista lá de cima. E todo mundo batendo palma e jogando na Mega Sena para ver se vai ter dinheiro para um dia ir visitar esse prédio. Aí você fala assim, interessante, no outro morro tinha uma pessoa que ficava assistindo o pôr do sol justamente aonde construiu o prédio. Então, ele na outra montanha, ele viu o sol se pondo. Agora ele vê um prédio se pondo. Ele não vê mais o sol. Pássaros que migravam e passavam naquela rota tiveram que desviar a rota, porque agora aparece um prédio na frente do pássaro, né? E eu estou brincando aqui com essas coisas, mas na verdade você alterou uma série de coisas que você pode chegar para mim e falar, ah, Paulo, que frescura, o vento passou a circular diferente ali por causa da presença do prédio. As chuvas que passaram a cair ali, passaram a cair diferente por causa do prédio. Por causa do prédio passou a fazer sombra e uma série de acidentes geográficos onde ali só batia sol. Alterou as plantas e coisas que viviam ali. O nível de alteração a gente não vai entender nunca, porque é muito grande e muito complexo. A gente só olha para o prédio. Então, se eu ficar sonhando em ter um prédio, eu não faço ideia do estrago que a presença daquilo que é o meu sonho megalomaníaco pode ter no mundo. Imagina, estou falando de uma situação, uma metáfora do prédio, que a gente pode falar lá em Dubai, aquele prédio lá em Dubai, aquelas maluquices que fizeram em Dubai, né? Fazem um monte de maluquice em Dubai. Tem até pista de esqui no deserto. Eu nunca vi uma coisa dessa. Aí você vai alterando de tal forma a estrutura que levou bilhões de anos para se organizar, estrutura energética, eu não estou nem falando molecular, não. Estrutura energética levou bilhões de anos se organizando, a trama toda se organizando para viabilizar essa vida. E a gente, em poucos anos, porque a existência humana em bilhões de anos é quase nada, em poucos anos a gente acaba comprometendo seriamente toda essa trama. A trama planetária, não a universal, né? A universal vai dar um peteleco na gente, a gente vai voar para um buraco negro desse, eu nem sei onde é que a gente vai parar. Mas a planetária, a gente está fazendo de um jeito absurdo. Mas se com quem você for encontrar e conversar, as pessoas vão dizer, ah, deixa de ser chato. É tão bacana isso, meu sonho é pegar um avião e ir para não sei aonde. A gente não está consciente. A gente sabe, a gente ouve, mas a gente não quer aceitar que a gente precisa fazer uma mudança radical e rápida, muito rápida. E está ficando cada vez mais difícil porque a gente não está fazendo e esse rápido está andando, esse tempo cronológico está andando. Aí a gente vê uma coisa que é muito importante. O que se passa com você quando você tem uma estrutura relacional, social, onde você não consegue mudar? Você está lá na sua família, você, sei lá, eu sou pai, né? Tenho mulher, tenho filhos, eu tenho um comportamento, tenho uma personalidade, todo mundo me conhece daquele jeito, então, agora eu não quero ser mais daquele jeito. Bom, 1, 2, 3 e já acabou. Não quero mais ser desse jeito, vou ser de outro jeito. Outro jeito que eu sinto que é o original. Na primeira que eu fizer, eu vou ter uma reação daquele contexto, porque aquele contexto, ele está com uma trama estruturada a partir do que eu inventei. Eu vou ter que desconstruir essa trama. Aquilo vai dar trabalho e vai doer. Vai doer em mim e vai doer em quem acreditou naquilo que eu forjei. Aí eu não vou mexer nisso não. É assim que a gente está se comportando com a sociedade. A gente sabe que precisa, a gente sabe que aquilo tem que ser, mas a gente também sabe que aquilo, se a gente for mexer de uma maneira mais abrupta e radical, vai gerar muita dor e sofrimento. Porque tem muita gente completamente, 100% iludida dentro desse mundo. Entendendo que esse mundo é o grande mundo.
Como é que você vai chegar para essa pessoa e vai puxar o tapete dela e ela que se esborrache, né? Não é fácil isso não. Não é fácil. Esse é um desafio realmente impressionante. Aí você olha para você e fala assim, eu acho que eu não dou conta disso não. Eu não dou conta desse mundo. E aí você olha para você, eu acho que eu também estou com dificuldade de dar conta desses aspectos da minha personalidade. Aí você entra num ponto zero. Fala assim, olha só, se eu não dou conta da sociedade, não dou conta de mim mesmo, eu faço o que com isso? Agora você tem no ponto zero você tem a escolha. Por que ponto zero? Porque não é porque você voltou antes do Big Bang. É porque cada escolha que você faz, que você tem a oportunidade de tomar consciência do todo, esse é o ponto zero. Qualquer coisa que se decida a partir dali, inicia um novo mundo a partir dali. A partir da decisão que você tomou. Então, eu volto e meia, vários programas já fiz essa brincadeira, né? Que a gente já gravou. Não mandei você estar me assistindo aqui agora, mas agora eu já falei e você já tomou consciência. Você já ouviu, lascou-se. Agora você ouviu, qual a decisão que você vai tomar agora? Que decisão você vai tomar? Só que a pessoa aí caiu no paradoxo, porque ela tem dificuldade, ela às vezes conseguiu perceber que ela tem dificuldade de lidar com aquilo que está em volta dela, naquele entorno dela. Então ela quer mudar. Mas por outro lado, ela tem muita dificuldade de mudar e lidar com o que vai acontecer no decorrer da mudança. Então você fica numa encruzilhada em que para que lado eu vou? Os dois lados estão comprometidos, na verdade, a nível do que eu tenho que passar, do quanto eu tenho que me esforçar, porque essa mudança vai ser dolorida. Já está sendo dolorida porque eu estou vivendo uma situação que está me tornando infeliz. Mas vai ser muito dolorida se eu mudar e vou acabar ficando infeliz. Quer dizer, é uma coisa complicada isso. Não tenha dúvida. Assim, o que é conhecido, eu tenho um pouco mais de domínio. É que nem levar uma injeção, né? Se você nunca levou injeção, tu olhou aquela agulha, você fala, mas você não vai espetar isso em mim mesmo, você vai ter um acesso. Se você já tomou uma injeção, você sabe que aquilo dói, mas que é controlável. Mas se você nunca tomou injeção, parece que o cara vai arrancar teu braço fora. As né? pessoas têm dificuldade com o novo, né? Quem mexeu no meu queixo, tem até um livro que fala sobre Pois esse livro é ótimo. Pequenininho, né? Fácil de leitura. Mas o que Quer dizer, mesmo dentro do livro, quem quiser ler, 90% é comentário. Isso aí. A história é minúscula. É muito legal, porque a história é minúscula. Exatamente. E é muito boa, excelente, vale a pena. Vale a pena, sim. Aí, assim, na verdade, se você conhece, se você conhece, porque na verdade a gente olha olhando no espelho, né? A gente olha para o passado, a gente não olha para o futuro, porque a gente só olha para o condicionamento da nossa frente, condicionamento daquilo que aconteceu no passado. Então eu sempre olho para o passado. Estou olhando para o presente, não está nada. Você está olhando para o presente a partir do seu referencial de passado. Se você conseguir anular esse passado, aí você vai olhar o presente, a tal da realidade, né? Então, como é que eu consigo superar esse condicionamento, né? Eu olho para aquele passado, eu conheço boa parte do meu passado. Conheço o estilo de sofrimento, sei gerenciar aquilo de uma certa forma. Agora, o sofrimento que eu não conheço é o medo do escuro. Entra no escuro, pode vir dragão, leão, elefante, eu não sei o que vai aparecer no escuro. É só um quarto, não cabe o elefante no teu quarto. Mas na tua imaginação, cabe tudo. Tigre, dragão, o que quiser. Então é a mesma coisa, é um quarto escuro. É um quarto escuro. Quando você faz esse processo, você não vai ter controle sobre o que vai acontecer e você tem medo de que o sofrimento seja superior ao que você suporta. Então, mesmo que aqui gere sofrimento, esse sofrimento eu conheço. Então deixa ele comigo que eu vou lidar com ele. Agora esse aqui que você está me convidando a ter, eu não conheço e eu não estou a fim de conhecer não. Porque para lidar com isso já gasto muita energia, né? Então eu vejo muito isso, as pessoas fazendo as opções pelo já conhecido para ficar na zona de conforto, né? É bem desafiador sair da zona de conforto. Mas é extremamente reconfortante
quando você sai, porque aí você descobre que não tem, o elefante não cabia no quarto, como você falou, o dragão não cabia no quarto, né? E você começa a lidar com as coisas de uma forma muito melhor. Mas até isso acontecer, acontece o que... É porque no lugar está a Paulo liberdade. falou. Na liberdade não tem previsibilidade. É imprevisível. A liberdade, qualquer coisa pode acontecer. Né? Na prisão, eu estou na prisão. O que vai acontecer está dentro dos cantos da prisão e dentro da grade. Então eu já estou vendo. Ainda assim, dentro da prisão pode entrar um ratinho, pode entrar um mosquito. Há uma imprevisibilidade muito mais controlada. Mas fora da prisão é tudo 100% imprevisível. As pessoas não gostam dessa imprevisibilidade. Mas vale a pena tentar, gente, porque os resultados, né, a pessoa, à medida que vai caminhando, vai começando a perceber que vai valendo a pena. É uma coisa que eu acho que vem no decorrer do processo. Você já começa a perceber e isso vai te dando forças, né? Não tenha dúvida. Assim, eu só estou aqui nesse programa por causa disso, porque eu estou fazendo isso, eu faço isso há muito tempo, vou fazendo até morrer, até a hora que eu estiver no caixão. Eu vou fazendo isso. E eu posso garantir, pelo meu testemunho, né, que vale tremendamente a pena. A sensação de felicidade, de liberdade que te traz é indescritível. Sem sombra de dúvida. Mas não adianta eu falar, só você testando. Né? Paulo, nós estamos chegando ao final do nosso programa, então eu gostaria de falar que o Paulo, ele tem 3 livros. Tem mais 2 lá já do oráculo, mas eu acho que o ideal seria falar dos 3, porque a pessoa, para passar para o oráculo, tem que já estar... O oráculo a gente usa, eu recomendo para meditação. Quem fizer a meditação, quer aprender isso, aí usa o oráculo e tal. Usar o oráculo aleatoriamente não vale muito a pena. Vamos mostrar para vocês os livros, né? O Luciano vai mostrar. Então nós temos, aí tem 2 livros, O Criador de Realidade, né? E Colapso. E tem mais um livro novo agora, não é isso? A Medicina do Despertar. Não, vai o outro primeiro, Medicina do Despertar. Ele tem aí? Tem, isso, Medicina do Despertar, né? Isso. Então, são 3 livros. Eu sugeriria que as pessoas começassem a ler aquele que eu mostrei antes, Criadores de Realidade, né, em primeiro local, para depois ler os outros 2. Né? E aí eu vou pedir, Luciano, o AGBook, aquele quadro vermelho, que a pessoa que quiser adquirir o livro pode entrar no site da AGBook, agbook.com.br, www.agbook.com.br. E o que eu sugiro que seja esse primeiro, Os Criadores de Realidade, uma síntese de um tema complexo. Tá? E quem quiser também, agora vem aquela imagem com o telefone dele, por favor, pode entrar em contato com o Dr. Paulo através desse telefone, 99253 1688. 99253 1688. O telefone dele tem WhatsApp, né? Tem. Ou então entrar em contato com ele através do e-mail paulokdessa@gmail.com. Então, inclusive, relembrando agora, no final, que você no dia 7, que você falou? Começa dia 7 uma nova turma de curso de meditação básica. Para quem básico, Isso. gente. Quem não tem noção nenhuma, quem não sabe nada a respeito, né, quer começar aprendendo, é uma excelente oportunidade. Então, no dia 7 de outubro, e aí é só telefonar para o Dr. Paulo e entrar em contato com ele. Isso. Quem não pegou direito o telefone, né, hoje mesmo, amanhã, 99253 1688. Mas, de qualquer forma, o programa vai estar na minha página do Facebook, vai estar na página do Sintonizando Saúde também. A pessoa só olha lá que vai aparecer a imagenzinha, né? E vai ter a oportunidade de poder ouvir tudo de novo. Segunda-feira, às 9 horas da noite, também nós vamos ter reprise do programa, quem quiser ver através da televisão. E também entra para o YouTube, no canal do TVI, não entra? Então também pode ler logo no YouTube, no canal da TVI. No canal do Sintonizando Saúde, no YouTube, entra mais à frente. Meu filho coloca mais daqui a um tempinho. Mas no canal da TVI, do YouTube, também já vai estar lá, né? Bom, estamos terminando, como eu falei. Paulo, aí se você quiser arrematar com alguma coisa, quiser falar mais alguma coisa.
né? Tá, falar para vocês o seguinte, eu falo muito isso, né, principalmente nos meus cursos, é um período que a gente está passando universal de modificação mesmo. Então é uma grande mudança no mundo, não só nesse mundo que a gente conhece, mas no universo, né? Tem uma grande mudança em curso, digamos assim, né? E numa escala que a gente não faz a menor ideia da que escala isso representa, mas que isso traz eventos e circunstâncias e estados de espíritos diferenciados que nos atormentam um pouco, né? Então vocês vão ver uma quantidade muito grande de pessoas, crianças principalmente, adolescentes, tendo perturbações emocionais, dificuldades emocionais, dificuldades de sono, tendo pesadelos, etc., por conta como dizer, dessa desintoxicação que a gente está passando, por conta dessa vibração toda que a gente está passando, né? Então, a melhor maneira de você passar por isso, porque é inevitável, o processo evolutivo é assim, é você buscar práticas que deixem você em paz com você mesmo e que você reduza o máximo que puder os efeitos negativos das suas ações no mundo. Isso vai ser, eu recomendaria para você poder transitar melhor nesse tempo que a gente está passando, né? Quer dizer, dito de uma outra forma, se a gente está passando por um processo de desintoxicação, é muito mais confortável se a gente já começar por livre e espontânea vontade se desintoxicando do que esperar que a desintoxicação seja um ultimato. Eu tenho que me desintoxicar e em tempo recorde, ou eu vou, ou eu sumo, então começa a fazer esse processo, porque aí a transição vai ser tranquila. Não é isso? Isso aí. Né? Então, vamos nos desintoxicar, tanto física como espiritualmente. Exatamente. Então, Paulo, muito obrigada, né? Foi muito bom. Nós hoje tenho certeza que todo mundo aprendeu muito, eu aprendi muito, eu tenho certeza que vocês aprenderam muito. Agora, o mais importante, como eu sempre digo, é que nós coloquemos em prática. Se não houve só, né? A gente não vai poder ser útil para a gente, né? E se a gente colocar em prática, vai acontecer o mesmo com o Fernando Capelo Goivota, do Richard Bach. A gente vai poder dizer resulta. É isso aí. Porque resulta, né? Mas cada um de vocês só vai descobrir isso se colocar em prática. E aí vai poder dizer também, que nem o Fernando Capelo Goivota, resulta, né? Então, muito obrigada novamente, Dr. Paulo. E muito obrigada a todos vocês. Até o nosso próximo programa. Paz, saúde, alegria e bem a todos. Now if you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry, you don't have to worry. But baby, there ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Remember the day I set you free, I told you you can always count on me.